A vida passa, mas em quem está a sua esperança? Hoje nós vamos falar sobre um salmo, o Salmo 39, que eu estava lendo no outro dia uma devocional, uma frase daquela devocional me emocionou, me chamou muito a atenção e eu resolvi fazer um estudo sobre esse salmo. Uma coisa breve, pretendo ser bem rápido aqui hoje. Mas é um salmo atribuído a Davi. Davi, para vocês terem uma ideia, Davi foi rei e tal. Davi era um homem que Deus, o próprio Deus falou, é um homem segundo o meu coração. Isso não quer dizer que, Davi é meu chapa, vem cá, não. Por que segundo o meu coração? Porque Davi, ele se propunha a obedecer tudo o que Deus pedia para ele. Tudo, ele era um homem íntegro com relação a Deus, ele fazia todas as vontades de Deus. Claro, era um pecador. Inclusive, esse salmo, vocês vão ver que é um salmo assim bem pesado, né? Ele está angustiado, ele está em sofrimento, ele tá desesperado, vamos dizer assim, desesperado, né? Agora, não se sabe por que o motivo, né? Os autores não, o próprio Davi não fala qual é a razão, mas pode ser por uma enfermidade, pode ser por um pecado. Eu já comentei aqui com vocês que ele um dia saiu do palácio, olhou para baixo, viu uma mulher tomando banho, se agradou da mulher, trouxe a mulher e coabitou com ela, enfim, pecou, porque a mulher era casada, né? E teve um filho com ela, enfim, a gente já falou disso aqui em alguns outros estudos. Então, ele era um pecador também. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus fala isso. Então você vê, né, que embora ele fosse assim, seja assim tão junto de Deus, né, ele não era livre desse tipo de sofrimento, né, desses sofrimentos que ele tinha, né, dessa frustração, desse silêncio. Então, a gente vai falar, não vou ler ele todo, isso é o Salmo 39. Se vocês puderem ler, vai ser bem interessante. Não vou ler para a gente não tomar muito tempo, vou ler só alguns versículos, né? Então, o tema central aqui desse salmo é a brevidade da vida, né? Da brevidade da vida humana diante da eternidade de um Deus. Quanto vive uma pessoa hoje? Vai viver bem, vai, 80 anos, 90 anos, 100 anos, até 100 anos. Conheço pessoas que estão chegando quase nos 100 anos e estão bem, meio esquecidas, tal, mas ainda se diverte e tal. Mas qual é isso diante de uma eternidade? Pensa assim, puxa, 100 anos diante de 1 milhão de anos. Opa, 100 anos diante de 1 bilhão de anos. O que é isso? E a eternidade, que você não pode nem contar, é infinito. É um tempo infinito que você vai viver. Então, vamos falar aqui, olha. Primeiro ele começa a falar o silêncio diante dos ímpios, né? Ímpio, a impiedade é uma pessoa que desconsidera totalmente Deus, né? Não quer saber das coisas de Deus. Então ele guarda silêncio. Isso aqui está nos versículos de 1 a 3. Eu vou ler aqui, ó. Pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com a minha língua. Protegerei minha boca como uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo. Calei-me mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim, e enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então, com a minha língua dizia. Aí depois a gente vai ler o versículo 4, né? Então, Davi, ele está diante, às vezes a gente está diante de pessoas que blasfemam, que falam mal de Deus, que eu já enfrentei essa situação uma vez. Assim, eu não pequei com a minha língua, não combati com pessoas, mas eu estava num ambiente, tudo um ambiente familiar, né, conhecido, mas você sabe, na família tem pessoas que creem, tem pessoas que não creem, e um dia falando, as pessoas falando de Deus é amor, e de fato Deus é amor,
Mas a Bíblia fala muito mais em santidade de Deus do que em amor de Deus. E eu caí na bobagem, eu nem estava envolvido na conversa, mas aquilo ardia no meu coração, o que as pessoas estavam falando. E assim, quem sou eu para defender Deus? Às vezes a gente vê carnaval, vai chegar carnaval aí, a gente vê tanta porcaria de pessoas falando de Deus, de Jesus e tal, e eu vou lá defender? Quem sou eu para defender Deus? Não sou ninguém. Aí, voltando, né, esse assunto, eu falei, olha, Deus é muito mais santo, a Bíblia fala muito mais em santidade do que em amor. E Jesus veio para dividir. Isso está lá em Mateus, né? Ele veio dividir sogra com nora, filho com pai, mãe com filha. Por quê? Quem crê nele vai com ele, quem não crê é contra ele. Né? Não tem aquele negócio de paz com Deus. Se você não estiver com paz, como é que você faz para ter paz com Deus? É crendo que Deus deu o filho dele para morrer na cruz no teu lugar. Aí você crê nisso, você vai estar em paz com Deus. E depois tem a paz de Deus também, mas primeiro você precisa estar em paz com Deus. E aí, quando eu falei isso, que Cristo, nossa, mas eu ouvi tanta coisa, tanta coisa. Eu me arrependi amargamente, porque eu recolhi para preservar relacionamentos, não ia brigar com ninguém por conta disso, né? Novamente, quem sou eu para defender Deus? Mas às vezes aquele silêncio que você fica, aquele silêncio exterior, se você não fala nada, né? Não elimina a dor interior. Né? Tem isso também. Tem essa questão de quando falam mal de Deus, ou você está diante dos ímpios, ou você está com um problema tão grande, né? Ou de pecado, ou de enfermidade, que você fica calado. Para você, às vezes, não dar um mau testemunho, não falar bobagens diante de Deus. Né? Então, há momentos que nem Davi fala, o pensamento de Davi aqui, assim, há momentos que você falar com o homem não resolve. Só vai resolver o quê? Você orar para Deus. Né? Então, tem esse momento, ele estava passando por isso aqui. Lembra lá, o tema principal, a brevidade da vida diante da eternidade de Deus. Né? Então, um homem como esse, um homem segundo o coração, passou por tudo isso, passou por esse sofrimento, passou por essa angústia, passou por essa frustração, passou por esse silêncio, né, exterior, não poder falar o que ele estava sentindo. Né? E a gente? Quer dizer, ele, cara, não tô diminuindo os problemas de Davi, né? Mas eu já falei aqui uma vez que, naquela época, né, os imperadores tinham menos informação do que uma criança de 7 anos. Hoje você vê criança de 7 anos com depressão, com problema de tanta informação que tem. E não sabe lidar, não tem maturidade para lidar com isso. Então a gente pode passar por isso aqui também, assim como ele passou. Por isso que a Bíblia nos mostra essas coisas. Né? As pessoas têm problemas. Né? E aí? Então, você vê, nem todo silêncio, às vezes, é maturidade. Mas pode ser o quê? Um peso acumulado. Tem aquela pessoa que fala, fala, fala. Você não pode chegar para a pessoa e perguntar, ô, tá tudo bem? Ah, não, porque isso, que aquilo, que aquilo, fala, 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 fala. Só quer falar dela, acaba com a reunião. Só quer falar dela e às vezes você está falando de alhos e a pessoa fala de bugalhos, um assunto totalmente ao inverso do que está se tratando ali. Às vezes um assunto alegre, a pessoa, não, não, porque eu estou isso. A pessoa acaba com a conversa, acaba. Né? Então, às vezes, esse tipo de silêncio, às vezes não é maturidade, mas é um peso acumulado. Diferente dessa pessoa que quer falar, falar, falar. Então, a pessoa, às vezes, fala, não, não vou falar para não estragar a festa, para não estragar ninguém. E eu estou com peso acumulado, vou ficar na minha. Era o que Davi estava passando aqui. Então, a gente precisa discernir quando falar e com quem falar. Às vezes, você está nessa situação
Você vai falar com pessoas que, ao invés de te ajudar, vão te derrubar, às vezes, vão te pôr para baixo. Ou às vezes você precisa de fato de uma confrontação. Você pecou, que nem aqui, eu não sei, a Bíblia não retrata o caso que foi, né? Mas, por exemplo, se era com Betseba que ele pecou, o profeta, como fala, ele exortou a Davi, o profeta que estava sabendo. Mas às vezes as pessoas não sabem, mas às vezes um amigo seu sabe, ou você está passando por isso, avalia se não é aquele pecado que você cometeu, tal, tal, tal. Bom, enfim, é isso que a gente precisa discernir quando falar, com quem falar. Mas toma cuidado com isso, né? O seu silêncio pode às vezes não ser uma maturidade, eu não vou falar, você vai acumulando aquilo, pode até se tornar algo físico, mal. Então, toma cuidado com isso. A fragilidade, agora aqui no versículo 4 a 6, ele fala da fragilidade da vida humana. Ó Senhor, mostra-me o meu destino e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Interessante, né? Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe com quem ficará. Olha só o que ele fala aqui. A vida é descrita como curta, uma sombra, um sopro, e muitas vezes você quer trabalhar, não dá atenção para sua mulher, não dá atenção para os seus filhos, não dá atenção para os seus pais, não dá atenção para ninguém, porque você quer juntar riqueza, riqueza, riqueza. E ele fala da brevidade da vida. Você vai partir. E com quem vai ficar tudo isso? A gente sabe que às vezes o cara fala, né, minha herança, né, deixei minha herança para os meus filhos. Às vezes havia harmonia, enquanto eu conheço muitas famílias assim, que havia harmonia enquanto os pais viviam tal. Os pais tinham um pouco de dinheiro, acabou, morreram. E aí os filhos que se amavam ali, teoricamente, começaram a brigar. Não se falam, um mais não olha para a cara do outro, acabou. Então, o que ele fala lá nas riquezas, ó, é, na verdade, o homem vive como uma sombra, inquieta, se ajunta riquezas em vão e não sabe quem ficará com elas. Tá aí. Então, é que o homem inquieta-se muitas vezes por coisas que não consegue controlar. Uma doença, por exemplo. Não consegue, brevidade da vida, né? Então a gente vive como se fosse, muitas pessoas vivem como se fossem permanentes, uma árvore, ó, eu vou fincar a raiz aqui, daqui eu não saio, daqui que eu digo deste mundo, vou ficar aqui. Vivem como se nunca fossem morrer, vivem como se nunca precisassem de salvação, vivem como se nunca precisassem de Deus. E tudo bem, vai vivendo, vai tocando a vida, né? Mas somos peregrinos, somos passageiros, a gente está de passagem por aqui. E quando você sair daqui, você tem dois caminhos para seguir, não tem vários caminhos. Você só tem dois caminhos para seguir. Ou você vai com Deus, a presença dele, ou você vai sem Deus. Você vai viver eternamente em tormentos. Você já pensou nisso? Está escrito aqui na Bíblia. Eu tenho falado bastante nisso, eu vou um dia dar um estudo do rico e do Lázaro, que é uma parábola que Jesus usa para exemplificar o que vai acontecer depois. Ele vai falar assim, ó, está em Lucas, isso vai falar, morreu o rico e morreu o Lázaro, que era o pobre. Não significa que não está se falando de dinheiro, porque todo pobre vai para o céu e todo rico vai para o inferno. Não, não é isso que a parábola trata, mas é o que acontece depois da morte. Eu vou dar esse estudo para vocês. Mas muitas pessoas vivem como se não precisassem de Deus, né? Então, esse texto aqui, esse contexto, dentro desse versículo aqui, confronta o orgulho, a ansiedade, o apego excessivo às coisas materiais,
Então, cuidado, a brevidade da vida e a eternidade de Deus. Pensa nisso. Aí, o que me fez levar a fazer esse estudo aqui? Esse texto que eu li na minha devocional, estava lá dentro de um contexto, e eu li esse versículo, que é o versículo 7 do capítulo 39, que eu quase chorei, sinceramente. É uma coisa assim, olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 7, a chave desse salmo. Agora, Senhor, o que eu espero? Ele falou dos problemas dele, falou da mim, olha, não pequei, com correlação dos ímpios. Pô, a vida, o Senhor fala para mim quantos dias eu tenho, só para eu perceber o quão frágil eu sou diante da tua eternidade. Né? Olha só, estou angustiado, estou chateado, estou frustrado, estou com medo, estou doente, estou com pecado. A gente não sabe o que era que estava levando ele a toda essa angústia para escrever um salmo assim. Mas aí ele fala assim: agora, Senhor, o que eu espero? Ele pergunta, ele faz uma pergunta. Aí ele mesmo responde: a minha esperança está em ti. Acabou, acabou. Pensa nisso. Por mais transtornos, por mais dificuldades, por mais problemas, por mais angústias, por mais sofrimento que você possa passar aqui na brevidade da vida, você é um peregrino, você está de passagem por aqui. E em quem eu espero? Aí ele fala: minha esperança está em ti. Então, a resposta para a brevidade da vida que ele comenta aqui não é entrar em desespero. Nossa, a brevidade da vida, eu vou morrer, ai meu Deus, eu tô... Não, não é desespero, é esperança em Deus. É esperança em Deus. Por quê? Quando tudo é transitório, que nem mesmo ele fala aqui, muitos trabalham para adquirir riqueza, mas quando vai embora, com quem que vai ficar? Então, quando tudo é transitório, Deus permanece. Interessante, né? Tudo é transitório, tudo passa, mas Deus é eterno, Deus permanece para sempre, né? Então, a esperança que a Bíblia nos dá, a esperança bíblica, não é otimismo, ou você é otimista, hein? Não, não, está muito longe de ser otimista. É uma confiança em quem governa. Aí você vai falar assim, em quem governa o mundo? Não, em quem governa o tempo. É esperança em quem governa o tempo. Incrível isso, né? Deus governa tudo, o tempo. A Bíblia tem alguns textos aqui que Deus para o tempo. Outros que Deus retrocede o tempo. Os cientistas, até hoje, por que o ano tem 360? Por que tem um ano bissexto? Né? Que tem um dia a mais? Por quê? Vocês já pensaram, já pararam para pensar isso? Porque aqui na Bíblia, Deus parou o tempo uma época, num contexto, e voltou o tempo em outro. Esse tempo que faltou, que ficou parado e voltou, é aquele dia a mais para corrigir isso. Incrível, né? Você não sabia disso, né? Pois é, mas é isso que os cientistas alegam. Está vendo? A ciência e a Bíblia andam juntos. Bom, para a gente concluir aqui, eu queria ser bem breve, não vou terminar de ler, o Salmo tem 13 versículos, vocês leem, nós lemos até o 7, então um pouquinho mais que a metade. Vocês leem, que é bem legal. Então, o que esse Salmo nos ensina, né? Medir a vida, né? À luz da eternidade. Com quem eu quero estar na eternidade? Quero estar com Deus ou não quero estar com Deus? Quero passar a vida em tormentos. Isso é uma coisa que a gente tem que decidir, sabe quando? Não quando a gente morrer, mas a gente tem que decidir em vida isso, né? Então você tem que pensar nisso aí. Transformar, às vezes, o silêncio que você carrega, que muitas vezes é uma culpa,
Em vez de você carregar aquele silêncio e ficar retrospectando aquilo, transforma esse silêncio em oração. Conversa com Deus, né? A oração, eu já falei aqui, não é vãs repetições. Não, é você levar um papo com Deus. Deus, eu estou assim. Deus, eu estou me sentindo assado. Deus, eu estou preocupado. Deus, eu estou angustiado. Eu estou agoniado por causa disso, daquilo, daquele outro, né? É assim, transforma o silêncio que você está em oração. Troca aquela ansiedade profunda no seu coração que você tem, que muitas vezes você fica até com falta de ar. Você não sabe aquele nó no peito, aquela dor no coração. Você, parece que o seu coração vai sair pela boca. Transforma essa ansiedade em quê? Na esperança em Deus, que nem está aqui. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Então, a vida é breve, como o próprio Davi coloca aqui. A vida é breve, mas a esperança no Senhor é eterna. Você está esperando em quem? Em Deus. E não só depois que você morrer, você espera em Deus agora. Você vai passar por problemas, aqui é uma prova típica de que o homem, segundo o coração de Deus, que faz as vontades de Deus, passou por problemas. E não eram poucos. Ele estava realmente angustiado, realmente assim, frustrado, estava mal. E ele esperou em Deus. Interessante isso, né? Então, faz isso. Transforma essa ansiedade que você tem no coração na esperança que Deus pode te dar. Tá bom, gente? Era essa mensagem que eu queria falar para vocês, que isso me tocou bastante, me deixou bastante legal, assim, você sentir que quando parece que tudo está perdido, você tem um pai amoroso, bondoso, criador, cheio de graça e de misericórdia, que está te sustentando, tá bom? Então, no amor de Deus Pai, na graça do Senhor Jesus e na comunhão do Espírito Santo, que eu peço a bênção de todos vocês e que a gente toque a nossa vida pensando sempre no Senhor que é eterno. Tá bom, gente? Amém.